Mais um bate-papo com convidados do áudio hoje. Aqui ao meu lado, Marina de la Riva. Tudo bom, Marina? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Tem show amanhã no Bourbon Street, né? Amanhã no Bourbon Street, sim, sim. Sobre o CD, né, que foi seu primeiro álbum. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Aqui na sala já tem o Eaires, o Renato, todos dizem um olá. E o Eaires fala, Orros Negros. Marina, que coisa boa ter o prazer de te ouvir. Ah, que lindo. Falar para ele que a felicidade é mútua, porque sem eles me ouvindo não tem como eu apresentar meu trabalho, né? Aqui o Renato de São Paulo, dá uma boa tarde, fala, gostaria que você nos falasse sobre a participação de Chico Buarque em seu primeiro trabalho. Isso foi o máximo mesmo. Nós temos um amigo em comum. O meu disco foi feito em partes. E aí esse amigo em comum ouviu uma parte dele, nós estávamos discutindo de sonhos, de convidar alguém, de convidar o Chico. Ele falou, eu posso apresentar? Eu sou amigo do Chico, eu apresento. E eu, tá, obrigada, né? Aquela coisa, tá bom. É sonhar demais. E um dia, então, ele me ligou dizendo que sim, que o Chico tinha adorado o projeto como um todo e que aceitava participar, só que a agenda dele estava muito confusa. Isso demorou mais ou menos 6 meses, o que foi ótimo, porque aí tinha dado tempo do disco estar mais materializado. Eu já tinha ido a Cuba, gravado toda a parte lá, então eu tinha mais coisas para mostrar a ele. E aí um dia ele me ligou numa quarta perguntando se eu podia gravar na sexta, no Rio. Eu, claro que posso. E aí eu saí correndo para organizar tudo, porque inclusive tinha que mudar um pedaço da música para ficar mais adequada à voz. E foi o máximo. Agora eu digo que tão importante quanto ter a presença do Chico no meu primeiro disco, com a voz dele associada à minha, foi o sim do Chico. Porque enquanto você está fazendo um trabalho, você receber um sim de uma pessoa que você dá credibilidade, aquilo é muito bom. Te dá a sensação de que você está no caminho certo. E esse sim dele, para mim, foi como dizer, vai com tudo, que deve ir, que a música, que a arte agradece. Sabe? Isso foi super legal para mim. E como que foi chegar no estúdio, encontrar Chico? Você sabe que eu estava comentando com a minha amiga agora, com a Patrícia, minha produtora. Eu falei, eu tenho um problema grave, eu fico muito calma. Eu fico batendo o queixo depois. Então foi super relaxado, porque ele é muito... Essa história que o Chico é tímido, ele não é tímido, ele é reservado. Ele lhe dá o próprio direito de ser reservado e isso talvez seja... lido por outras pessoas de outra forma. E como o assunto era música, foi ótimo, porque foi bem relaxado. E aí depois de gravar ele quis ouvir o resto do disco, foi bem legal. Aqui o Eaires, ele fala, como foi gravar de novo com o Chico? Rolou uma emoção, um medo, um frisson? Não, porque acima de qualquer vaidade está a música. E eu tenho certeza que o Chico pensa isso também. Aqui o Renato SP, ele fala, o seu trabalho tem sido divulgado em Cuba também? Pouco, e a gente vai tratar de organizar isso. Quando eu gravei lá, foi bem legal, porque essa parte brasileira foi muito original dentro da música cubana. Eles me receberam muito bem. Então, mas foi quando eu gravei. Agora a gente precisa dar uma força. A gente está tentando organizar alguns shows, vai ter festival de cinema agora em dezembro, depois em fevereiro tem outras coisas, eu quero muito tocar lá. Não, porque aqui no encarte do disco, inclusive eu estava lendo, e tem, você se apresenta inclusive em inglês, em espanhol, e eu queria saber se você tem essa carreira internacional, como é que estão as coisas? O disco, na verdade, acabou de sair do forno. Para mim, É um esgotamento, porque é um trabalho de 3 anos e meio, mas nas lojas está 1 mês e meio, nem 2. Então, sim, porque como ele é bilíngue, é português e espanhol, ele é feito... A música não tem fronteira para a música. Então, assim também o meu disco. Ainda mais com a internet agora, que tudo propicia. Então, ele é feito em 3 línguas, português, espanhol e inglês, para que a música possa fluir e seja compreendida. E mais importante que qualquer língua é como ela se faz compreender. Não precisa
falar o mesmo idioma, mas a música atravessa as fronteiras por ela mesma. Aqui o Música Arte, ele fala, a música está em sua alma desde quando? Acho que desde que eu nasci. Porque existe uma potencialidade e o que você faz com essa vocação. Na semente, na árvore, já tem toda a informação que ela pode ser. Se ela vai ser ou não, depende se ela desenvolver aquilo, né? Então, eu penso que eu sempre tive a vocação e eu fui desenvolvendo por causa do ambiente, porque o meu pai gostava muito de música, a minha mãe também. Então, eu fui alimentada com aquilo. Aí deu link, Você é de origem cubana, inclusive. Eu sou brasileira. Meu pai é cubano, minha mãe é brasileira, mineira. Eu nasci no Rio de Janeiro e só nasci. E fui criada no interiorzão, um lugar que chama Baixa Grande da Leopoldina. Eu brinco que quando as pessoas perguntavam para minha mãe, mas onde você mora? Ela falava assim, olha, mais um pouco é a África, então um pouquinho mais para trás. Hoje eu entendo. E, graças a Deus, acho o máximo isso. Porque penso que por esse afastamento de tanta informação, eu pude ter acesso a uma série de coisas, porque eu não tinha também tanta distração como se tem numa cidade grande. Né? E aqui o Renato fala, há algum projeto de DVD? Você já pensa nisso? Sim, eu fiz, eu não chamo o meu disco de só disco, eu chamo ele de projeto, porque eu filmei um documentário, uma parte dele, todo o meu processo criativo, e ainda tem um documentário que rolou em Cuba, só que um passo de cada vez. Como eu fiz todo o trabalho independente, a minha prioridade era a música, eu precisava, não se tem tanto fôlego, né? E aí então eu fui até onde eu pude, consegui uma super distribuidora, que é a Universal, mas abri um selo, tive que abrir um selo. Então o próximo passo é seguir o DVD. Eu já tenho um corte feito pelo Décio Matos Júnior, que é o diretor do filme do Tom Zé, que inclusive está nos cinemas, que é incrível. Tem um filme legal para indicar, para ver, chama Fabricando Tom Zé. E aí a gente tem esse corte 35. Quem sabe juntar com um show ao vivo, com a minha banda, que é incrível. Que seria essa parte do documentário, com o making-off. Assim. Exato. É música, a espinha dorsal é a música. Se ela está na ponte, onde ela está, não importa. É a música que permeia tudo. E esse documentário você começou a gravar como, assim? De onde surgiu a ideia e o quê? Vou te contar, foi muito interessante. Eu sou muito crítica, comigo mesma, principalmente. Então, toda vez que eu ia começar a fazer o meu trabalho, antes, escolhendo o repertório, eu parava uma câmera. E eu chegava em casa e assistia. E eu ouvia, babi, babá. Na verdade, eu estava falando só sobre a música, mas eu queria ver sobre outros ângulos. E eu comecei a acumular informação. Até que eu tenho uma amiga que é produtora, que é diretora, que também está no Tom Zé, que é a Eliane Ferreira. E ela falou assim, vamos fazer um documentário. Eu arrumo uma equipe incrível que vai vestir essa camisa e vamos para Cuba. Eu falei, vamos embora, né? Uma louca, duas loucas, uma equipe e vamos embora, em nome da música. E aí, então, começamos, nós tínhamos desenhado uma história a princípio, mas como tudo flui muito naturalmente, aquilo foi tomando formas pelo caminho. Então, mas eu não quero muito falar do documentário agora, porque vai ser o próximo passo. E eu quero ter liberdade para mudar alguma coisa se eu precisar. Mas é música, é música, é música. E aí o show seria um show que você fizesse, que seria anexado? Já tem plano de qual show vai ser filmado ou ainda não? Quem sabe, né? Japão, Colômbia. Aqui o Renato, ele fala, fica evidente ao ouvir o seu CD o predomínio da influência cubana, quando comparada à brasileira. Você acredita que esse fato possa prejudicar a sua divulgação no Brasil? Não, eu não acredito, porque música é música. E para mim não existia uma diferença de isso é música cubana, isso é música brasileira. Era a minha casa, era a música, era o que eu ouvia. E como primogênito, né, meu primeiro disco, eu precisava parir uma cara. Isso não quer dizer que eu estou negando nada, ao contrário. Quando eu cheguei em Cuba, o conceito do disco era músicas cubanas. Eu pensei, não, eu sou metade, eu me dou esse direito. O disco é para ser assim, com liberdade. Aí eu voltei e fiz essas 3 brasileiras,
Quem sabe agora no próximo eu posso fazer diferente? Eu faço o que eu estou sentindo com todo respeito à música e eu não penso que pode ter nenhum tipo de prejuízo musical em estar lançando ele no Brasil. Ao contrário, eu penso que o brasileiro está muito acostumado à música boa e é por isso que eu estou sendo tão bem recebida. Pelo ouvido e pela qualidade do meu trabalho, as duas coisas. Aqui o Little Angel fala, assisti seu show no Bourbon e amei. Quando você vai fazer outro? Amanhã no Bourbon de novo, então vá. Depois eu vou fazer 14 no MIS, 15 e 16 no Sesc Vila Mariana. Tá com a agenda? Graças a Deus, ótimo, tá na hora da colheita, né? Agora a música tem que fluir como água. Você chegou a fazer show em Cuba ou ainda não? Não, ainda não, são esses que a gente tá batalhando aí. E por que ir gravar o CD em Cuba? Porque, na verdade, existe uma referência atávica de raiz e musical. Então, eu pensei que seria muito legal se eu pudesse realizar a música como ela tinha que soar. Inclusive, o ambiente influencia na música. E eu acreditei também que essa viagem, essa trip, fosse ficar impregnada no meu trabalho. Como ficou? Se você ouvir a sonoridade, esses dias eu estava ouvindo uma música em especial, Central e Constância. A voz foi a primeira voz que eu coloquei em Cuba. Eu estava tão emocionada naquele mega estúdio Egren, aquela sala que parece que quando você apaga as luzes à noite, a música existe lá dentro. E existe porque música é energia, né? Então as frequências permanecem. Eu percebi a emoção que eu estava na voz. E então eu me dei o direito de fazer como eu acreditava que devia ser. E eu fico feliz, porque depois que você termina um trabalho desse, é melhor que você possa endossar embaixo, porque ele vai te perseguir para sempre. Né? Um trabalho te persegue para sempre, a não ser que você não assine embaixo, mas eu estou assinando, então... E aqui o Renato, ele fala, qual a origem dos músicos que lhe acompanham? Brasileiros, cubanos Brasileiros ou é um mix? E cubanos, é um mix, Tem de tudo, tem paulista, tem um japonês que eu falo que é o japonês com mais swing do planeta. Então, o Daniel Oliva é paulista, o Fábio Sá é esse japa brasileiro, o Ricardo Valverde, que é baiano. Aí estão os cubanos, o Felipe Maia, que é pernambucano. Aí os cubanos, tem o Ceruto, o Jorge Ceruto, que é de Pinar del Rio. E tem o Pepe Cisneros, que é de Santiago, Guantánamo. E o Pedro Bandeira, Santiago. Então, metade para música. E são os mesmos músicos que são os mesmos. Eu costumo intitular Bandaço, com Z mesmo. E foi a primeira vez que você foi a Cuba ou não? Já tinha Fisicamente, sim. Te digo fisicamente, porque você emocionalmente eu vivia tanta fantasia, as histórias, os livros, as fotografias, que para mim chegar no Malecón era um retorno, não era uma ida. Aqui o Espeto, ele fala, boa tarde, Marina, gostaria de saber há quanto tempo você vem pesquisando o seu estilo? Olha, pesquisando mesmo há 3 anos e meio, mas que ele vem me pesquisando desde que eu nasci, porque ele permeava a casa. Mas como trabalho duro, pensar, não, agora quem eu gosto? Gosto do Lecuona, gosto do Tiano Poço, gosto bababi, bababá, vamos pegar esse repertório aqui e vamos a fundo. Então, teve um momento que eu recebi e teve um momento que eu fui atrás. Esse momento que eu fui atrás, que eu considero pesquisa, 3 anos e meio. E quando que foi que você decidiu, não, quero ser cantora, mas quero voltar às raízes, Olha, quero buscar esse lado? É uma boa pergunta. Na verdade, eu sempre quis estar na música de alguma forma e não encontrava um jeito exato, ou que eu pensasse que era verdadeiro, que era correto. Eu não encontrava a porta certa para abrir. Descobri que eu estava procurando errado, eu estava procurando fora. Teve um show exato de um pianista cubano incrível que chama Bebo Valdés, que eu compreendi aquilo tudo, que eu entendi que era uma fotografia interna. E no momento que a arte ela é verdadeira, ela tem aquela força dela. E a verdade tem uma força por si só, independente se a gente sabe ou não, ela existe, né? Então,
Em 99 eu resolvi começar a cantar e comecei a tocar em bandas de jazz, essas coisas todas, me divertia super tal, mas não tinha a minha identidade. E aí, há 3 anos e meio, durante esse show, eu entendi exatamente o que era o meu trabalho. O meu trabalho, assim, o que eu poderia materializar de mim. Porque eu acho que nós estamos a serviço de um todo, da vida infinita. A gente precisa só entender onde é que a gente se encaixa, né? E penso que a minha voz, todos nós temos uma voz, é o meu cantar. E eu fico grata de eu ter conseguido materializar os meus desejos, a minha vocação, que aquilo é quase uma dívida. Quando a gente tem uma vocação, aquilo fica te... né? Quase que te machuca. É uma responsabilidade muito grande. Então, a partir de 99, eu comecei a me expor e 3 anos e meio atrás eu mergulhei no disco, mas estava sempre perto da música de algum jeito. Ou era ouvindo, porque ouvindo também existe uma responsabilidade muito grande, quem realmente está ouvindo. Ou fazendo balé, ou cantando, fazendo aula de canto lírico, babá, e aí fazendo jazz, e aí consegui fazer o meu trabalho, sempre que eu entendi. Eu queria estar mergulhada nesse mar de música. E a questão de ser grandes músicas cubanas e músicas de repertório de outros, você pretende que num segundo álbum seguir essa linha? Ficou uma marca sua? Você já tentou perguntar para uma mulher que acabou de ter neném sobre o segundo filho? Não. Eu estou em estado de puerpério ainda, menina. É aquela época que você tem todo o perdão jurídico, inclusive, exato. Não, agora sério, ela só vai fazer uma brincadeira. Ficou até vermelha. Tadinha. Não, é brincadeira. Não, eu penso que o processo criativo, eu fiz uma imagem esses dias e que cabe. É como se fosse um grande trem antigo. Sabe aquela Maria Fumaça pesada, que precisa de muita energia para colocar ela andando? Depois que você colocou ela em andamento, você precisa alimentar ela. Então, óbvio, quando eu fechei esse disco, esse repertório, eu continuei pensando em música. Eu sei o que eu estou engatinhando para realizar o segundo, mas eu prefiro não falar também para ter a liberdade de mudar, de fazer o que eu quero. Exatamente o que eu fiz aqui. Eu digo que o que segue é o respeito à música. A língua não importa. Aqui o Aires, ele fala: Marina, como rolou a seleção do repertório? Eu chorei ao ouvir depois de mais de 10 anos, Sonho Meu. Que Me lembrou aquele disco da Gal, vermelho, Quente Como Você. Então, como você escolhe o repertório? É um método muito difícil. Primeiro, ele tem que... uma vez numa gravação eu falei que minha música tem que doer em mim, né? Claro. Eu tenho que gostar muito da música. E depois eu tenho que descobrir se a música gosta de mim. Porque não adianta, uma intérprete pode gostar daquela sonoridade, mas o instrumento dela não estar apropriado àquela sonoridade. Então, o que eu fazia? Eu gravava e ouvia. Ouvia muito, ouvia no carro, ouvia na cozinha, ouvia no computador, ouvia MP3. Eu ouvia em situações diferentes. Ouvia cozinhando, ouvia fazendo ginástica, para eu poder entender onde é que estava. E aí foi um processo de seleção muito difícil. Eu fiz 24 para tirar 14. Tem quase o segundo disco pronto. Pronto. Viste? E aí... E foi assim. Mas primeiro eu preciso gostar muito da música. E ter muita liberdade. Por exemplo, Sonho Meu, falando para ele, né? Isso. Foi uma ideia que eu tive enquanto eu estava tomando banho. Me veio a imagem de uma tia minha queridíssima, ela cantando Sonho Meu. E eu pensei, na verdade, que o meu disco era o meu sonho. E era um laço para dar no disco, porque todos nós temos sonhos. Então é sonho meu, é sonho seu, é sonho nosso. E nós devemos nos mover pelas nossas vocações, os nossos sonhos e correr atrás, porque a gente não está aqui só de passagem, né? A gente tem uma responsabilidade. Então, o Sonho Meu é como se fosse um laço do meu disco. Eu fico feliz que ele tenha gostado. E agora, qual é o seu próximo sonho?
É segredo, deixa eu realizar primeiro, aí eu te Aí conto. depois você conta. Você riu, né, Daniel? E teve músicas que você gravou, que você queria muito gravar, que você tinha selecionado para o seu repertório, mas a hora que você cantou, você falou, não, essa não dá. Teve. Qual que é? Eu não... Então, é uma música do Sindogaray. La luz que tus ojos arden, si luz abre amanhecer, babá. E eu quero até olhar para ela de novo, porque não é possível que ela não me queira. É um compositor cubano incrível, morreu com 101 anos, né? Sindogaray, cara, é um fenômeno, uma delicadeza. E eu fiz um arranjo com o Ricardo Castellanos, que é um pianista, amigo meu, maravilhoso. Mas a música não estava... E eu tinha que tirar alguma coisa. E aí ela acabou saindo, mas ela vai voltar. É maravilhosa. E aqui o Zorro, ele também fala, assisti seu show no lançamento na Livraria da Vila e achei a qualidade da música de uma interpretação sensacional. Como você conseguiu juntar esses músicos que tocam do jeito que você quer? Querido Zorro, primeiro adorei o nome. Com o mesmo cuidado que eu fiz com as músicas. Não é só uma questão de tocar bem. Tem que ter uma empatia, o mesmo respeito que eu tenho à música, eles têm que ter. Então, é um processo muito delicado e tem que ser muito bom músico, porque para me aguentar, e todos eles são incríveis, estratosféricos. E quando, por exemplo, você tem a Gal, você regrava uma música dela, você não tem morrendo de medo da comparação ou do aval dela? Mas eu sou um pouco louca, então isso é ótimo. Acho que essa ousadia faz parte da arte. Se você não tem coragem, então é melhor você ficar debaixo do cobertor, né? Não, agora é uma brincadeira. Acho que a arte se renova. E eu só posso estar gravando porque alguém compôs, na verdade, ou porque eu estou compondo, né? Mas você está falando uma comparação com alguém. Ou porque a Gal também gravou. E isso foi muito legal. Por exemplo, alguém me falou da Carmen Miranda. Eu falei, sou louca com a Carmen Miranda. Realmente isso foi uma assinatura, uma declaração de ousadia minha. Mas também eu estou exaltando ela. E eu só posso estar aqui porque ela esteve lá. Então eu também estou valorizando o trabalho dela. Não existe superação, existe continuidade na música. Falando em Carmen Miranda, você gravou Tá Aí. Canta um pouquinho pra gente. Ah, meu Deus, tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Depois a gente grava lá. Depois a gente vai fazer um pocket. Porque com os meninos fica muito melhor do que a capela, pode ter certeza. E aqui o Renato ele também fala, convencer o Chico a cantar em espanhol deu trabalho? Imagino que sim. Eu acho que o Chico é sim e não. Primeiro que eu não convenci nada, quem convenceu foi a música. Então eu não sei que eu não conversei com a música, entendeu? Você como é que você já deu uma música que você gostaria que ele gravasse com você para ele escolher? E aí foram? Te Amaré e Ojos Malignos. E ele escolheu Ojos Malignos. Que depois no ensaio ele falou, no estúdio ele falou, eu acho que foi um dia que eu estava mais alegrinha. Eu falei, ótimo, porque Te Amaré é tão densa, eu fico esgotada quando eu canto. Tanto é que tem shows que eu não posso fazer Te Amaré, porque eu não sinto a plateia, eu não sinto vontade. Existe toda uma... Te Amaré não é uma música, Te Amaré, como é o mundo. Não é uma coisa que você faz enquanto está escovando o dente, está penteando o cabelo. Não. Ou você tá na música ou você não tá. Então, para mim foi melhor fazer Ojos Malignos também, porque Te Amaré tem um grau de interpretação muito grande para mim. E aí eu não sei se eu iria ficar tão confortável. Você faz essa cartaz nos seus trabalhos, assim, de se jogar e depois... Faço. Eu acho que todo intérprete faz. E os seus shows são sempre assim, tensos e... Mas não tensos intensos. Intensos, exato. Absolutamente intensos. Eu peço a Deus que continue sempre assim, porque senão não faz sentido, né? E aqui o Renato ele fala Ojos Malignos, cantada na forma de samba, teria uma boa aceitação em Cuba? Principalmente. A música deles eles já têm, né? É uma nova versão. Isso que eles ficaram encantados com o meu trabalho. Porque como o Brasil ouve ao contrário, ouve
Cuba dentro da música deles, Cuba vê o Brasil dentro da música deles. São duas visões diferentes da mesma coisa, entendeu? E aqui o escravo da Marina, ele fala... Você aparenta ter uma personalidade forte. Oh, my. Como é o seu relacionamento com os músicos da sua banda? Eles mandam todos em mim. Pode falar isso? Olha, eu... Acho que tem gente negando no estúdio. Não, ao contrário. Eu insisto em dizer que a música está acima de tudo e a nossa amizade também. Então, é uma democracia latina, entendeu? Quando eu mando, é democracia. Exatamente, não existe democracia. Quando eles mandam, é ditadura. Ai, ai. Eles estão rindo aqui, eu não sei se é verdade ou mentira. Mas você aceita pitacos no seu trabalho? Total, é óbvio. Ninguém caminha sozinho. Agora, desde que me convença. Se não me convencer, é o que eu quero, óbvio. Né? Mas aí é um conjunto de coisas. Se alguém está sugerindo alguma coisa e já está com a camisa vestida, a não ser que eu perceba que não é do mesmo time, né? Eu vou olhar com todo cuidado, inclusive porque eles têm uma formação musical infinitamente mais profunda do que a minha. A minha é absolutamente intuitiva. Então eu vou observar aquilo, mas eu preciso gostar, ter aquela intuição de que tá certo. Ele tem razão. Ele tem razão. E aí a gente vai, como tudo, né? Como trabalhar em grupo. Nossa banda, e banda é uma corrente sempre. E o Davi Moraes, ele também participou com você. Participou. E ele volta aos shows com você? Quando não? ele pode, porque a agenda dele é uma É loucura outra. também. Às vezes a gente está ensaiando, eu mando mensagem e falo assim, olha, só está faltando você no bandaço. Ele fica arrasado, porque ele adora o som também. E ele foi muito importante no meu processo, porque era uma brasilidade, uma delicadeza que eu precisava e que eu queria impregnar na minha música, e ele me ofereceu isso com perfeição. Foi um grande parceiro. Conta um pouco para os nossos internautas a participação dele no CD. Como foi, do Davi? Isso. Então, quando eu cheguei em Cuba, eu fiquei com vontade de cantar a minha parte brasileira, e eu ficava pensando quem podia me traduzir em música. E eu ficava pensando naquela sonoridade Novos Baianos. Imediatamente me vinha o Davi na cabeça. E eu conhecia o Davi. Aí eu cheguei no Brasil, apresentei parte do meu projeto para ele. Ele imediatamente falou, olha, adorei, vambora, vamos fazer tal. Aí eu passei uma música, porque a gente nunca sabe como é trabalhar com o outro. E uma pessoa assim, você não pode dizer, não gostei, faz outro, arranja. Né? Você tem que, bom, então, pensando bem, blá, blá, blá. Não, mas foi uma sinergia imediata. Aí uma música, outra música, outra música. No final fizemos quase 4, acho que são 4 músicas. Que foram pro disco, eu tenho, né? Outras. E ele é muito concentrado em estúdio. Isso é incrível, porque tem músico ao vivo, que é incrível ao vivo. Que é aquele tem músico showman, né? que é um showman. Tem músico que é maravilhoso no estúdio e tem gente que não é. Não transita nos dois mundos bem. O Davi transita nos dois. Ele é ótimo em cena e ele é ótimo em estúdio, porque a pessoa tem que ser muito concentrada. Estúdio é o HD, o disco rígido rodando o tempo inteiro, nas mínimas coisas. Se você pensar que música é subjetiva, a música parte do silêncio. Tudo que você colocar existe, e só existe na sua cabeça. Quer dizer, é um papo doido, mas é verdade. E então você tem que ter muita afinidade com a pessoa musical. E o Davi foi ótimo. E isso rolou, né? Rolou. Só ouvir o disco. E aqui o Renato, ou ir ao show. Os dois. Exatamente, ou ir ao show, os dois. O Renato, ele fala, qual a sua formação musical? Intuitiva. Eu estudei um pouco de piano, um pouco de violão. Eu ainda tenho um professor de violão que tem uma paciência de Jó. Mas você é boa no instrumento mesmo? Não, eu sou boa no meu instrumento. Outra coisa. Outro lance. Bom, a minha mãe dizia que eu era hiperativa quando era pequena, então eu estudei um pouco de piano, mas eu queria mais brincar. Violão também, eu tenho uma passagem ótima. Vou contar uma história. Tinha um professor de violão da minha irmã que não seguiu a carreira de musicista,
Ela trabalha no mercado financeiro hoje, imagine você. Mas é uma tendência. Aí, ela tocava super bem, eu achava aquilo maravilhoso, a minha irmã mais velha, aquela coisa, eu quero ser igual a ela, tal, vou no professor. O professor, inclusive, era cego e delicadíssimo, super sensível. E aí eu pedi para o meu avô um violão. Ele falou, tá bem, chica, te vou dar uma guitarra, mas você tem que estudar. Eu falei, claro, vovô, eu prometo, sangue assim, né? Ganhei o violão, guitarra, violão em espanhol. Aí, primeira aula, eu vou lá toda me achando, né? Tinha 11, 12 anos. Aí eu comecei a tocar. Aí o cara virou para mim e falou assim, impressionante. Aí eu... Nossa, eu sou um talento. Sou demais. Ele, impressionante. Eu falei, o quê? Ele falou, impressionante como você não tem o menor jeito pra música. Nunca mais eu voltei, meu professor. Verdade essa história. Acabou. Olha, minha irmã tá no mercado financeiro e eu tô aqui. Pode ser que ele tenha... Como eu sou muito briosa, pode ser que ele tenha me dado o grande empurrão que eu precisava, né? Porque você falou, tem jeito pra música? O quê? É. E aí foi assim, mas tudo para contar uma piadinha. Mas você falou muito da influência, principalmente do seu pai, nas suas músicas. E o lado brasileiro, o que você escutava, assim? Olha, através dele eu também escutava música brasileira. Não que a minha mãe não me trouxesse, não é isso. É que ele é o apaixonado por música em casa. Talvez ela seja mais discreta. O meu pai ouvia Maísa em Cuba. E hoje você entra na Amazon, dá o endereço da tua casa e chega. Naquela época, bolacha, você imagina chegar em La Habana, né? Maísa. Eu tenho o primeiro disco da Maísa, um que não tem nem a carinha dela, que tem só uma orquídea, com uma coisa escrita convite para ouvir Maísa e tal. Então eu ouvia muita coisa. Ouvia... bom, Tom Jobim eu não considero música, eu considero oxigênio. Então, ouvia Tom, ouvia Maísa, ouvia Ângela Maria, ouvia Caymmi, ouvia Caetano, coisas mais atuais também, de tudo um pouco. Meu pai gostava de algumas coisas, gostava de, acho que é Geraldo Vandré, A Travessia de quem é? Geraldo Vandré, ouvia... Nossa, mas tanta coisa. Aquilo pra mim era tudo a mesma coisa. Isso que eu gostaria que ficasse claro. Não tinha essa distinção. Porque inclusive era pela mesma pessoa. Era a música da minha casa, era a música. Então, o Trio Matamoros, o João Gilberto, estavam na mesma casa, estavam no mesmo armário, estavam na mesma cabeça, entendeu? Então, eu sei que para as outras pessoas é um disco de música cubana do começo do século, dos anos 60, com 3 músicas em português. Para mim é o meu disco. É o que você... É o que eu pari. Aqui o Zorro fala, quando eu vi Central Constância, me pareceu o arranjo até superior ao original do Henrique Jorrin. É impressionante o desempenho, que parece até melhor que qualquer coisa que eu vi em Cuba. Uau! Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada e um pouco temerosa, porque o maestro é o máximo. Obrigada pela delicadeza. Aqui o Escravo, ele fala, como será o seu show amanhã no Bourbon Street? Depende, ele vai ter que ir. Mas você coloca... Já que é escravo, ele tem que obedecer, certo? Então ele tem que... Isso mesmo, da ordem. Não, eu tô brincando. O show é a maior parte do disco, tem 2 músicas que eu me permiti colocar, mas é para ser uma grande celebração, a música. É para ser muito bom. Você coloca músicas que não estão no... Sim. Que 2 músicas não posso falar, tá aqui. São músicas brasileiras ou cubanas? Uma brasileira e uma cubana. Meio a meio. Meio a meio. E aqui o Renato, ele fala, como tem sido a distribuição dos CDs? Vários fãs do seu trabalho têm se queixado da dificuldade de encontrar. Muito obrigada. Escreva isso para mim no meu site, marinadelarriva.com. Como que está sendo a distribuição? Então, acontece que o Brasil é muito grande. Sim. Então, então eu acho que acaba não chegando. E eu acho que a própria distribuidora levou um susto, porque ele foi bem recebido, ou talvez melhor recebido do que eles imaginavam. Então acabou muito rápido, foi feito muito pouquinho. E agora eles me prometeram que dia 10 já tem
Um novo carregamento. Um novo carregamento. É que é um baby, né? É um mês novo, e né? meio de disco. É. Mas obrigada por estar perguntando isso, viu? Pra mim é importante, muito. O Renato, ele fala, como se deu a participação na trilha sonora de Zuzu Angel? Ah, isso foi incrível. Era essa música, inclusive, que você... Teamaré. Teamaré, Olha que coisa louca, exatamente. O Chico escolheria, né? É. Então, a Eliane Ferreira, que foi comigo para Cuba, ela é finalizadora de cinema. Uhum. E ela estava trabalhando no Zuzu Angel. Enquanto ela estava vendo o filme, numa cena exata, ela pensou, meu Deus, eu preciso falar para a Marina me dar uma demo que eu preciso apresentar para o Sérgio Rezende o trabalho dela. Não, se você pensar que meu trabalho tem 3 anos e meio, muita coisa rolou. Eu corri atrás de muitas coisas. Foram muitos pequenos passos para poder estar aqui hoje. Então, nesse momento, aí ela saiu de lá, me ligou falando, Má, grava uma demo para mim, tal, me contou a história. Eu falei, ótimo, maravilha. Ela falou, e reza. Estou orando. Aí eu peguei, dia seguinte, eu levei na casa dela, ela falou assim, ó, você é uma cantora nova, babi babá, fui com ela para Cuba, ouça, por favor. Ele ligou para ela e falou assim, olha, Eliane, era a música que estava faltando no filme, eu fico muito emocionada, porque ele foi determinante também no meu caminhar. E eu penso ela em tal cena assim, 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 que é o momento que a Zuzu recebe a carta falando da tortura do filho dela. É uma coisa terrível, assim. Eu vejo naquele momento, na hora que ela vai tomar o banho de banheira, que aí ela fica desesperada, tal, são detalhes fortíssimos. E foi a cena que a Eliane tinha visto. Ela não podia falar pro diretor, né? Eu já pensei nisso. Não podia falar isso, né? Mas já sei onde você vai colocar. Já sei onde você vai colocar. Não se fala isso para um diretor. E ela ficou super emocionada, me ligou. E aí, então, eu mandei... Quer dizer, eu mandei, já tinha. E aí, todo o processo, né? A parte técnica de mandar a música como tinha que ser pro filme e tal. Mas foi muito legal. E eu também fiz de forma independente. Porque estava tudo fechado já no filme. Então, foi um suador. Para entrar ali, né? Né, Denis? E aqui o Natal ele fala, Marina de la Riva, quando você vem cantar em Natal, Rio Grande do Norte? Quando você me chamar, eu vou onde vocês quiserem. Para mim é um prazer, é uma honra. E eu quero muito apresentar meu trabalho no Brasil inteiro. Porque querendo ou não, tenho muito orgulho de ser brasileira. Quero que isso fique bem claro, né? Porque as pessoas já começam a dizer... mas falam porque as pessoas querem falar, mas não tem nada disso. Mas turnê nacional, como é que está? Por enquanto, depende da minha produtora. Pode perguntar para ela depois, que é ela que manda. Tem todo... disfarça, Patrícia, aqui, você mesmo. Tem todos os shows no seu site para as pessoas acessarem? Isso, eu estou começando a colocar MySpace e Orkut também. Eu faço um trabalho de bastante divulgação no MySpace. E no Orkut. No Orkut. E aqui e no meu site. E no site, né? Mas o primeiro show é amanhã. Amanhã é Bourbon Street, 10h30. 10h30. Por favor. Vai ser muito bom. Aqui o Gil, ele fala, o que você faz de exercício vocal antes do show? Um monte de coisa, inclusive eu estava subindo o elevador, o meu professor me ligou, me xingando, tomara que ele esteja vendo isso agora. Você é uma louca! Você não está aqui. Eu falei, mas não é hoje, é quarta. Tem todo um aquecimento, tem todo um cuidado com o instrumento, de ele estar em ordem, né? Porque é um instrumento que se você estiver cansado, se você dormir pouco, depende do que você comer. Pode alterar. Total. Esses dias eu fui fazer uma fotografia num lugar que estava super frio. Eu pensei no Daniel Oliva, que é o guitarrista. Eu fiquei pensando, o Daniel não fica andando com a guitarra dele no frio, na chuva, a não ser dentro do case, né? Mas a gente fica. Quer dizer, a gente bebe gelado? Tudo, tem todo. Mas dormir é um grande remédio. Mas como é que foi que você descobriu que você tinha essa voz? Assim. Você sabe que foi muito natural. Não. Quando você tem uma vocação, ela te descobre antes de você. Existe um impulso de seguir aquilo. E quanto menos vaidade tiver e mais obediência no sentido de, está bem, vamos, aí a coisa flui, entendeu?
E eu acho que foi assim. Aqui, acho não, foi assim. Aqui o Renato ele pergunta quais são as cantoras brasileiras que representam uma referência musical para você? Olha, são muitas. Na hora que pergunta assim, a gente fica meio cafusa, mas... olha, a Maísa é uma grande referência para mim. Uhum. A Gal Costa também. Acho que aqueles discos antigos da Gal tem uma... Eu gosto muito daquela coisa riponga dela, pé no chão. A Bethânia também. A Carmen Miranda, eu não preciso nem falar, né? Carmen para mim é o máximo. E muitas, Dona Ivone Lara, o trabalho dela, e se mistura um pouco, é engraçado, mistura um pouco o compositor com o intérprete. Uhum. E outra coisa, eu posso ter referência num cantor masculino, num cantor também. Sim. E isso trazer para mim, para minha voz. Por exemplo, o Chet Baker. Ele é uma referência para mim, pela suavidade do cantar dele, pelo jeito, o cool jazz que ele canta. E ele nem é brasileiro e nem é mulher. A Peggy Lee, que é uma cantora de jazz americana, a Julie London, elas são referências para mim. Então não precisa ser cantora, não precisa estar cantando aquilo que você vai interpretar. É tua forma de dizer a mesma coisa, entende? É aquilo que te inspira. Exatamente. Muito bem. Aqui tem mais uma de escravo. Você fala, hein, Patrícia? Escravo. Escravo você tem site, um outro canal de comunicação com seus fãs? Tenho. É o meu site oficial, que é marinadelarriva.com. Você falou que está no Orkut também, você está com Marina de la Riva? Isso, e está no MySpace. MySpace também. Isso. E aqui, música, alma, coração. O que a música representa para você? Algo espiritual? A música representa para mim a minha forma de ser melhor. Também algo espiritual no sentido de que todas as influências estão presentes na nossa vida, apesar da gente não perceber. E eu penso que na música também. E é a minha voz, é a minha forma de dizer. E eu peço à vida infinita que através desse trabalho eu possa fazer a minha contribuição para o mundo e ser melhor. Você pensa em compor, assim, já teve Eu componho, na verdade. Eu não coloquei para não ficar uma bagunça, né? Componho. Chega, ponto, pim. Próxima pergunta. Muda de assunto, Muda de né? assunto, Ceru, tudo bem? Quer uma aguinha? Não. Eu vou pedir para você contar uma história que já entrei. Calor. Só falar em composição. Mas você mostra a composição para as pessoas? Não, justamente não mostro. Daniel acho que ouviu uma só, o André Kisser ouviu outra, e o resto é segredo. Deixa o próximo disco. Mas você é tímida de mostrar a sua música? Ou você é muito exigente, assim, achando que nunca tá... Então, deixa a dúvida, é melhor. Eu vou pedir para você contar uma história que, se eu não me engano, você encontrou o Tom, não foi? Tom Jobim? Como você sabe disso? Porque eu já me entrevistei. Conta para nossos internautas. Nossa, como eu falo, hein? É uma história muito legal. É legal. Né? Infelizmente eu não estava trabalhando com música na época, mas fica essa marca para mim. Nós estávamos em Búzios, me deu calor também, olha. Nós estávamos em Búzios, porque onde nós morávamos era perto. E fazíamos saraus todo entardecer. Pegava um violão, meu pai cantava, tal, então tinha todo aquele processo. E o vizinho veio conversar com a gente e falar, Fernando, preciso te falar uma coisa, porque eu tô com um convidado que não queria ser incomodado por ninguém, mas por sua culpa ele se machucou. E o meu pai, que isso, Tico? Sim, por sua culpa ele machucou o braço, o cotovelo, porque ele subiu no muro para te ouvir cantar. Era o Tom.
Aí nós fomos lá para casa do vizinho e aí meu pai cantou, foi toda aquela coisa e tal. Não posso mostrar foto porque eu era muito feia na época. Então não... Tem uma foto eu quase ajoelhada assim no pé dele, é verdade, assim no chão, meio... E foi o máximo. Meu sonho, você quer saber um sonho meu que eu posso contar? Era receber aquela cabeçada do maestro quando ele dá um acorde para entrar na música, pelo tom. Isso eu sinto muito, não ter recebido. Você riu por quê? Porque teve um sonho, né? Te perguntei não, o seu próximo sonho. Conto, menina. Deixa, esse ganhar não o é Grammy. mais um sonho. Ganhar o Grammy, então. Fomos indicados. Ontem eu fiquei sabendo, as 6 indicações. Estamos em 6 categorias. Isso é um belo sonho. Já estar indicado é um fenômeno. É muito bom. Ainda mais com... Primeiro disco, exatamente. E um mês e meio então, aí. Um mês e meio, estou super feliz. Isso é um sonho. Vamos ver. Meu mestre manda de abrir caminho aí, mas... Agora o José Edson, ele fala, canta um trechinho do Luna sobre Matanza, por favor. Sabe que eu não sei a letra? Obrigada, hein? Manda uma música que eu saiba. Luna sobre Matanza. Ceruto! Vamos ver se ele voltar aqui. Oiê! Vamos ver se ele voltar. Se ele souber. Bom, vamos falando. Serve outra? Vamos lá. Tudo bem, serve outra. Tem uma música que eu falei pra você que você me perguntou. Bom, então vai pra... Como ele chama? Pro José Edson. José Edson, não sei nem se você vai gostar. É uma música que eu gravei, que eu queria que fosse pro disco. Uhum. E eu digo que eu faço a fotossíntese. Eu tô dormindo, antes de dormir eu tenho um monte de ideias, quando eu acordo eu tenho um monte de ideias, eu sonho, me lembro, anoto. E eu acordei à noite pensando assim, tal música não é cubana. Porque você fecha uma história e tem que seguir, né? Nem tanta loucura assim. E tem uma música mexicana muito bonita, que chama I, que não foi no meu disco, que eu gosto muito dela. E fala... ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? Patata, como é? Agora que eu falei, bem feito pra mim. Agora eu não vou lembrar o resto. Bom, eu já vou lembrar até o final e eu vou cantar pra ele. Que esse daí eu quero gravar no próximo disco. Música Alma, então já deu indícios de que não vai ser... Ai, menina, não, mas eu posso gravar e fazer outra coisa. Deixar ali. Novela, pronto, a Patrícia acabou de falar. Filme, não, internet. Mas quando tá na novela tem que gravar, porque aí eu... Não, pode lançar na internet, não precisa ir disco. Música só Alma pagar e direitos autorais tá tudo certo. O Música Alma e Coração fala, quando decidiu seguir a carreira, teve medo de não conseguir? Muito. É mentira quem diz que não. Mas meu medo sempre foi menor do que o que me doía. Por isso eu caminhei. Agora aqui nós vamos para um elogio, que não é a última pergunta, mas é um elogio. Antes de receber, já agradece. O Oscar Costa diz, só desejo boa sorte para você no momento, felicidades com sua carreira e quem sabe um dia fará o Brasil todo cantar com uma letra minha. Beijos e sucesso. Opa, Oscar então me manda. Costa. Manda pro MySpace, pro Orkut, me pra escreve onde? pelo site marinadelriva.com ou .com.br, de lá eu te respondo e te dou meu e-mail personal. E eu vou encerrar. Muito Lembrou a música? Obrigada. Não. Ai. Então termina, então a gente encerra você cantando outra. Escolhe uma. Que estará no Bourbon amanhã. Que estará no Bourbon? O que vocês querem? Mariposa de lindos colores que en mi patio cantas al atardecer. Mariposa, ay, si tú pudieras decirle en tu canto mi cruel padecer. Mariposa de lindo plumaje, que suave y que dulce es tu lindo cantar. Al oírlo me viene el recuerdo de aquel amor triste que me hizo llorar. Chega, senão ninguém vai ao burro. Muito obrigada. Obrigada a você, querida.